Amados irmãos e irmãs, a história que tenho para contar hoje sobre os monges do deserto é bastante interessante. De um monge que saiu para passear, para contemplar a natureza, e ao voltar para sua pequena casa, viu que tinha 3 homens carregando as coisas da sua casa, tirando as coisas e colocando numa carroça de burro. E ele então não se comportou de um modo a reclamar ou a gritar, como alguém podia pensar, pega ladrão, não. Ele foi lá, deu boa tarde aos homens e disse, o que os senhores estão fazendo? Estamos aqui fazendo uma mudança. Me permita ajudá-los. E foi ajudado na mudança, tirando as coisas da sua própria casa e colocando uma carroça para que fossem levadas. Essa história é interessante e ela nos ajuda a pensar o quanto esses homens eram desapegados, desapegados. Um outro monge, vou aproveitar para contar uma outra história nessa mesma direção, de um outro monge que vivia numa casa grande, uma casa boa, e chegou um discípulo e disse, me admira o senhor morar aqui numa casa tão grande, nem parece que é um monge, o senhor é um homem apegado, Ele disse, não, cidadão, eu fui senador do Império Romano e diante de tantos luxos que eu vivi, isso aqui não significa nada para mim. E eu não tenho o coração apegado. E aconteceu que enquanto os dois conversavam, a casa começou a pegar fogo. E o monge, saiu para fora da casa, enquanto o discípulo ficou lá dentro gritando, tentando apagar o fogo, gritando, e não teve jeito. A casa foi consumida pelo fogo. E o mestre chamou então o discípulo e disse, e agora, quem dos dois é apegado? Você ficou lá dentro tentando salvar a casa de todo jeito? Eu não me preocupei de jeito nenhum. Então é assim que a gente deve imaginar, a vida cristã. Você pode e tem direito a ter as coisas. Jesus nunca condenou que alguém tivesse as coisas. Inclusive frequentava a casa de Lázaro, que era um homem que tinha condições. E era amigo de mulheres que sustentavam ou ajudavam a sustentar a obra de evangelização, porque tinham condições. Então, em nenhum momento Jesus condena ou diz que não devemos ter de que viver ou viver com dignidade, Mas devemos ter cuidado que estas coisas não nos consumam. Uma última história neste mesmo bloco sobre desapego. Um certo rapaz chegou ao mosteiro e pediu ao pai abade, olha, eu desejo ser monge, eu vendi meus bens e deixei a cidade e vim morar aqui no deserto. E o pai abade disse, olha, tem uma celazinha para você, separada lá fora, vai lá para aquela cela. E ele foi para a cela. Quando chegou lá, ele tinha vendido os bens, mas restava ainda com ele 100 moedas de prata. E ele pensou, eu vou reformar essa cela. Essa cela é velha, a porta é velha, o telhado é velho também, eu vou reformar. Aí voltou para o pai abade e disse, pai, me permita reformar a minha cela? E o pai abade disse, não, eu acho que você ainda não compreendeu o sentido de estar aqui. Volta para a cidade, vai embora. E ele disse, não, eu quero continuar. E foi à cidade e deu 90 moedas e ficou ainda com 10. Quando voltou para a cela, ele de novo sentiu a mesma tentação, o mesmo desejo. Vou reformar esse teto, vou mudar essa porta, porque eu tenho medo de um leão entrar aqui, mora no deserto, pode entrar uma fera e acabar com tudo. Então foi falar com o mestre. O mestre disse, meu irmão, você tem medo que um leão derrube a sua cela? Note que a minha cela é igual à sua. Há anos que eu espero esse leão e ele nunca chega. Não há leão que venha devorar sua cela ou que venha destruir sua cela. O leão que lhe amedronta, o leão que lhe algema é um outro. Você é escravo dos seus medos.
E você é escravo dos seus medos porque você ainda é apegado a muita coisa. E contou a história de um monge que ele tinha aconselhado de usar uma roupa de carne. Ele disse que o monge saiu com a roupa de carne e os animais e as feras cortaram, estraçalharam a roupa de carne dele, né? Então, para dizer que o desapego fazia parte daquela vida e que ele de fato não estava preparado para aquela vida ainda. Precisava aprender muito. Deus não condena os bens e não quer que vivamos de esmola. Não é o projeto de Deus que ninguém viva na miséria, não é? Deus quer que não sejamos escravos dos bens, né? Porque na hierarquia das coisas, como o mundo foi criado, está lá no livro do Gênesis, Deus colocou o homem para governar as coisas e não para ser governado pelas coisas. Não é que quem é o dono na história? Você é o dono da sua casa ou a casa é dona de você? Você é o dono do carro ou é o carro que manda em você? Você é o dono das roupas que estão no guarda-roupa ou são as roupas que lhe possuem que mandam em você? Na verdade, é essa a questão que estas histórias que eu contei hoje, pequenas histórias, podem fazer a gente pensar sobre o desapego, mas também sobre essa liberdade interior que o cristão deve ter. Dizia o apóstolo Paulo, mesmo possuindo as coisas, viver como se não possuíssemos. Essa é a liberdade dos filhos de Deus que nós buscamos.